Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre os créditos adicionais. Então, nós vamos verificar que os créditos adicionais são créditos que vão complementar, adicionar algo ou alguma despesa, tá pessoal, que não deu para nós, tipo assim, que aquele recurso que estava lá, que aquele dinheiro não deu para se complementar. Então, o crédito adicional, lá nós vamos ver, tá, de acordo com o nosso artigo 40, tá? Então, vamos verificar o que quer dizer crédito adicional de acordo com o nosso artigo 40. Olha aqui, pessoal, preste bem atenção. São créditos adicionais às autorização de despesas não computadas ou insuficientes dotadas na lei do orçamento anual, ou seja, na LOA. Ou seja, os créditos adicionais são aquelas dotações que elas têm que ser autorizadas para vão cobrir despesas que são insuficientes, tá? Despesas lá que foi feita a dotação, mas por algum motivo ou outro não foi completada, não foi complementada. Então, isso é os créditos adicionais. E de acordo com o artigo 41, eles classificam, ou seja, a classificação dele é suplementar, especial e extraordinário. Olha só o que diz o crédito suplementar. São destinados a reforçar uma dotação orçamentária. Ou seja, vamos pegar um exemplo. Digamos que uma obra ela foi orçada em R$ 1.000. Tá? E esse orçamento dela de R$ 1.000, com o decorrer de aumento de materiais e tudo mais, então o valor dela adicionado seria 1.200. Então, precisaria de um crédito suplementar de R$ 200.000 para acabar a obra, para finalizar. Por isso o nome é crédito suplementar, ou seja, destinado a reforçar a dotação orçamentária. Veja bem, eu já tenho essa dotação orçamentária, eu só vou fazer um reforço, um suplemento, ou seja, o que é suplementar? Completar, adicionar. Por isso o nome é crédito suplementar, ou seja, esses são destinados a reforçar a dotação orçamentária. E nós temos os créditos especiais, destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica, ou seja, aquela despesa que não está no orçamento, mas que há necessidade. Vamos dizer que um determinado órgão possui 6 computadores em uma sala e que um desses computadores quebrou, não tem mais jeito. Então, como não pode parar o serviço público de acordo com o princípio da continuidade, então há a necessidade de abertura de um crédito especial para a compra de um novo computador. Senão, o servidor que vai estar ali, ele vai ficar parado sem executar suas atividades. Então, como aquela compra não tinha dotação orçamentária, ela não estava prevista na LOA, então nós vamos solicitar a abertura de um crédito especial para comprar um novo computador. Ou seja, o crédito especial é aquilo que não está na LOA, que não está orçado, mas o que eu preciso, por alguma necessidade ou outra, eu tenho que adquirir aquele bem ou serviço, então eu solicito a abertura de um crédito especial, certo? E aí nós vamos ter os créditos extraordinários, ou seja, eles são destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção interna, calamidade pública. No caso, agora nós estamos vivendo, né, a pandemia do Covid-19, então muitos gestores se utilizaram da abertura de créditos extraordinários, né? Porque era uma despesa que não estava prevista, era um evento que não estava previsto, tá? Então muitos solicitaram a abertura desses créditos extraordinários. Aí nós temos que ver, né, que, de acordo com o artigo 42, esses créditos adicionais, suplementares e especiais serão autorizados por leis e abertos por decreto do Poder Executivo. Ou seja, eles têm que ter uma autorização, tá, para ele ser aberto. Ou seja, os especiais, tá? Ou seja, os créditos suplementares e especiais são abertos por leis e por decreto. Já os créditos suplementares, a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos financeiros, ou seja, eu tenho que ter recurso para poder solicitar a abertura. Você tem que estar disponível. Ou seja, para que a despesa seja precedida de exposição e justificativa, né?
No caso de uma obra, eu vou ter que justificar o porquê eu estou pedindo um crédito suplementar. No caso lá que eu dei o exemplo para vocês da aquisição do computador, eu vou ter que justificar o porquê eu estou pedindo um crédito adicional. Tá? Então, eu tenho que fazer essa justificativa. Por que eu estou pedindo um crédito adicional? Tá, pessoal? E ainda no artigo 43, ou seja, como é que esses recursos estão disponíveis? Como é que nós podemos considerar esses recursos, né? Ou seja, aí nós temos casos, o superávit financeiro, quando apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, ou seja, quando se sobrou dinheiro do exercício para o outro, ou seja, a arrecadação foi maior que as despesas, eu tenho um superávit financeiro. Aí eu posso solicitar, né, os recursos. O excesso de arrecadação no presente exercício também, quando se arrecada além do que foi estimado, aí também eu posso solicitar, né? Ou seja, os resultantes de anulações parcial total de dotações orçamentárias, ou de créditos adicionais, ou de produto de operações, ou seja, quando tem uma despesa que ela não foi executada por qualquer um outro motivo, aí eu cancelo aquela despesa, eu tenho dinheiro sobrando, eu tenho uma dotação orçamentária que está sobrando. Então, esse é um dos motivos para a abertura de créditos especiais. E o que é o superávit financeiro, pessoal? É a diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro. Ou seja, os saldos, os credicionais, transferência, operações de crédito. Ou seja, então, isso que é o superávit, quando eu tenho o meu ativo financeiro menos o passivo financeiro. Aí eu tenho um superávit financeiro, tá, pessoal? Aí eu tenho o excesso de arrecadação, ou seja, é o saldo positivo da diferença acumulada entre o mês entre a arrecadação prevista e a realizada, aquilo que eu falei ainda há pouco para vocês, né? Ou seja, isso seria o ideal, né, para toda a gestão pública, ou seja, haver excesso de arrecadação, né? Que a receita arrecadada foi maior do que a receita prevista, ou seja, o real, né, maior do que a previsão. Então, isso aí realmente seria de boa que isso acontecesse com todos os gestores, né? E, para fim de apurar os recursos utilizáveis provenientes do excesso de arrecadação, denunciar a importância dos créditos extraordinários abertos do exercício, tá, pessoal? Então, os créditos especiais, eles têm essa característica, tá? Ou seja, já os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo. Ele que realmente dá. Que desde dará imediato conhecimento ao Poder. Então, não precisa ter alguma dotação específica. Ou seja, os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro que foram abertos. Tá? Ou seja, se eles foram abertos em 2020, a vigência deles tem umas exceções que vamos já falar. Ou seja, e que foram abertos salvo expressa disposição legal, em contrário, quanto aos especiais e extraordinários, tá, pessoal? Então, tem uma regrazinha aí, ou seja, o ato de abrir o crédito adicional indicará a importância e a espécie do mesmo e a classificação da despesa. Ou seja, eu tenho que justificar para que eu quero essa abertura. Qual o valor? Eu tenho que justificar, né, a importância, o valor para que eu quero. Tá? Imediatamente após a promulgação da lei do orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas, ou seja, bimestralmente, meus queridos, tem que ter um quadro de cotas da despesa que cada unidade orçamentária ficará autorizada a utilizar. Ou seja, então, bimestral vai ter que ter um relatório de demonstração. Lembra que nós já falamos nas características qualitativas das demonstrações? Então, aí vamos ter a informação fidedigna, né? Ou seja, aquilo fiel, aquilo que realmente está acontecendo, né? Exatamente. Então, vamos prosseguir, tá? Então, pessoal, os créditos orçamentários, eles têm esta característica, tá, pessoal? Então, eles são esses três que nós falamos, tá? É bom que você sempre saliente que eles são necessários de acordo com cada necessidade, de acordo com cada evento, tá, pessoal? Então, era isso que nós tínhamos para ver, tá? Assiste o vídeo, tá, pessoal? Leia o material, te apropria, qualquer dúvida, aí vocês podem nos perguntar durante as nossas aulas exibidas, tá ok, pessoal? Um grande abraço, até o nosso próximo